Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por essa oportunidade de estudarmos a lição da Escola Dominical. Vamos estudar na Revista dos Jovens, a lição 2, continuando falando sobre a volta de Jesus. Vamos estar estudando sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, o tema desse semestre tem sido escatologia. E a cada domingo, então, estamos estudando algo a respeito das últimas coisas. E hoje vamos falar desse momento maravilhoso. Vai inaugurar então os últimos acontecimentos sobre essa terra, que após o arrebatamento, então vai começar o juízo de Deus sobre a terra, a tribulação, a grande tribulação. Mas cremos, como pré-tribulacionista, que a igreja não vai participar da grande tribulação. A igreja será salva do dia da ira. E Jesus vem nos buscar, louvado seja o nome do Senhor, para nos prepararmos para esse grande momento. Jesus diz que nem o dia nem a hora ninguém sabe, mas ele diz que há os sinais que precederão esse grande momento, para que fiquemos alertas. E da mesma maneira como quando começa a surgir ali, começa a brotar na figueira as folhas, que demonstra para aquele que, o agricultor, que está chegando o verão, também Jesus disse para nós ficarmos atentos aos sinais, para sabermos quando se aproxima o momento da sua vinda. E é esse o tema dessa lição que estaremos estudando. Mais uma vez friso para os irmãos que nós temos os slides em PDF e PowerPoint. Na descrição do vídeo tem os links dos downloads. Os irmãos podem baixar e usar livremente. E pedimos que os irmãos também compartilhem, comentem e se inscrevam, e que esse material possa alcançar outros professores. Amém? O texto do dia diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. Então, Pedro, João, Paulo, a lei de Cristo, como a gente vai estudar, vai frisar muito hoje a respeito dos sinais, vai nos apontar para a última hora. Então estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E João vai citando aqui a respeito do anticristo, que haverá de se manifestar após o arrebatamento da igreja, mas ele diz que o espírito do anticristo já está operando. Então já muitos se têm feito anticristo, são contrários a Cristo. E a gente vive esses dias, dias em que a iniquidade se multiplica, em que aqueles que vivem em pecado, eles são taxados como certos e querem torcer a verdade e dizer que a palavra de Deus é opressora, está ultrapassada. Mas por quê? Porque eles não querem renunciar aos seus pecados. Jesus diz que para seguir Jesus tem que negar a si mesmo. E isso, o homem hoje, uma sociedade hedonista, essa sociedade que só pensa no prazer da sua própria carne, seu próprio interesse, a sua própria consciência, rejeita. É o espírito do anticristo que opera no dia de hoje, aumentando toda a ação diabólica nos nossos dias. Síntese: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Então nós temos os sinais que nos alertam, como diz o hino, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Sempre costumo dizer para os irmãos, que aquele que lê a Bíblia, aquele que examina as Escrituras, conhece esses sinais, percebe que está se cumprindo toda a palavra de Deus. Quando ele assiste uma notícia no jornal, ele espiritualmente pode ver passando ali a legenda: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Porque o Espírito Santo traduz para ele que aquilo que está acontecendo é mais um sinal que mostra que o dia do Senhor se aproxima. O texto bíblico se encontra em Mateus 24, de 1 a 14. Passamos a leitura. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e os seus discípulos para lhe mostrarem
a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é visto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O objetivo da nossa lição é apresentar alguns dos sinais da volta de Jesus Cristo, evidenciar mais alguns sinais da volta de Jesus Cristo e compreender o que o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito da vigilância. Cada objetivo desse estaremos extraindo dos tópicos da nossa lição. A introdução. Em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo, e após o arrebatamento da igreja teremos a grande tribulação, um período de dores nunca antes experimentado. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos. Em relação à volta de Jesus não é diferente. Lá em Amós 3,7 diz: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Jesus avisou, Jesus já nos deixou ensinamentos para que nós fiquemos vigilantes. Então o objetivo de Jesus ensinar a respeito das últimas coisas, dos sinais, é para que a igreja vigie. É um tópico da nossa lição que estaremos também estudando. Jesus falou a respeito dos sinais, sofrimentos e calamidades que vão acontecer antes do arrebatamento. O mestre comparou as tribulações às contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança. Jesus disse que seria o princípio das dores. Então esse termo, princípio das dores, é extraído dessa analogia, de uma mulher grávida. Então aquelas dores que começam a sentir e se multiplicar até que nasça a criança. Também assim o mundo está nos dias de hoje. Então nós cremos que estamos nesse princípio de dores. E o fim das dores é quando nasceu, ou seja, quando se cumprir, inaugura-se todos os fatos a ser desenrolados nessa terra, todo o juízo que Deus vai derramar sobre esse mundo, inaugura-se tudo isso com o arrebatamento da igreja. Então, o princípio das dores estamos vivendo, e após a igreja ser arrebatada, aí vem a dor completa, que é o juízo que Deus vai derramar sobre a terra. O Salvador alertou aos homens que observem os sinais que antecedem a sua segunda vinda. Alguns dos sinais são catástrofes na natureza, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, guerras, fome, peste e etc. Então a gente vai estudar a respeito desses sinais, e o que a gente percebe é que esses sinais são cada vez mais multiplicados. Quantos falsos profetas existiam há 20, 30 anos atrás? E hoje, com a mídia, com a internet? Guerras, quantas aumentaram nos últimos anos, nesse século XXI? Fome, pestes, lembramos da Covid. Então, realmente, tudo tem crescido, aumentado, demonstrando que as dores estão cada vez mais fortes. Estamos vivendo os momentos cruciais da história humana, e a igreja não pode ficar indiferente. É, pois, o momento de despertar, fazer escolhas corretas, pois o tempo do fim se aproxima. Vimos na lição passada que o pensamento escatológico, a preocupação pela doutrina das últimas coisas, vem ao cristão, vem ao crente, no momento que ele se desprende das coisas materiais, ele foca no céu, foca
né, na volta de Jesus, ele começa a pensar no céu e ter uma vida santa para poder fazer parte de todas as promessas, de toda a herança que Jesus comprou para nós ali na cruz do Calvário. Em contrapartida, quando o homem olha só para as coisas materiais, só para os bens terrenos, para o triunfo, para a sua própria glória, ele tira o foco do autor e consumador da fé, do objetivo central da nossa fé, que é, aleluia, conforme diz lá em João 14, quando Jesus voltar, ele nos levará para que estejamos com ele para todo sempre. Então esse foco é desfocado quando está embaçado com a preocupação com as coisas dessa vida. É claro que nós devemos viver, devemos trabalhar, devemos planejar, devemos sonhar aqui na terra, mas olhando para o alvo, olhando para a promessa, como os apóstolos, como os profetas, como os patriarcas viveram sua vida, mas atentando para a promessa. Louvado seja o nome do Senhor, que nós não percamos esse alvo tão maravilhoso, pois se aproxima e aqueles que estiverem desapercebidos serão surpreendidos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Primeiro ponto, sinais da volta de Jesus Cristo. Primeiro subtópico, catástrofes naturais. Os desastres naturais foram profetizados por Jesus no sermão profético de Mateus 24. Como um dos sinais dos últimos dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as potências do céu serão abaladas, terremotos em vários lugares, fome, peste. Já podemos ver alguns desses sinais se cumprindo, estejamos vigilantes. No capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus, ao falar a respeito do fim, cita os dias da geração de Noé. Naqueles dias as pessoas estavam despercebidas e vivendo suas vidas como se não houvesse o dia do juízo. Jesus, falando a respeito da vinda do reino de Deus, declarou: onde estiver o cadáver, aí juntarão os abutres. Então percebemos aqui que os sinais já estão se cumprindo. Como falamos, cada vez multiplica-se esses sinais. As pessoas estão desapercebidas, né? Uma sociedade, né, uma moral líquida, né? Ora, algo que era errado no passado se torna relativo e as pessoas vão mudando, né? Vão se adequando, não se preocupando com as consequências. O que era pecado há alguns anos atrás hoje já deixou de ser. Estamos citando aqui a questão de costumes, mas a questão de algo terrível, por exemplo, aborto. Hoje até tem crente que acha, não, é relativo, né? Depende da situação, pode abortar. Então, cadê o mandamento? Né? Cadê a questão do pecado, do não matarás? Então a gente vê hoje a sociedade se adequando e desvirtuando todos os valores, querendo destruir, né, a família, achando que os padrões bíblicos são opressores, né? Imagine uma sociedade que, quando um pai dá uma boneca para uma filha, ele está oprimindo a filha, está obrigando ela a virar mulher, está obrigando ela a virar, né, ser uma pessoa do sexo feminino. Então a gente vê que estamos vivendo como no dia de Noé. As pessoas só se preocupam com seus próprios interesses, sua própria concupiscência, se esquecendo que tudo há uma consequência. Tudo que o homem plantar, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então é necessário a gente ter responsabilidade, ter preocupação, e a Bíblia nos dá o norte, nos dá a direção. Da mesma forma como nos dias de Noé, tinha Noé, ele estava ali apregoando a justiça, estava construindo a arca, mas o povo zombava e dizia: isso nunca vai acontecer. Bem assim acontece no dia de hoje. Assim como os abutres agem com rapidez quando veio uma carniça ou um corpo sem vida, assim também quando as condições morais e espirituais da sociedade estiverem apodrecidas. Ele voltaria a este mundo trazendo juízo sobre os ímpios. Como já temos estudado, né? A medida da injustiça desse mundo está, né, já transbordando. E tudo isso cheira mal às narinas do Senhor. E daqui a pouco o chimo, né, o que há de ser, será, não tardará. Jesus volta e vai, né, arrebata a igreja e inicia então um processo que essa terra tem que sofrer. Como a gente estudou no trimestre passado, todos os arautos de Deus ali vaticinando o castigo de Israel, o castigo de Judá, e eles nem ligavam para nada,
maltratavam os profetas, matavam. Porém, veio o momento que eles tiveram que pagar o preço, tiveram que pagar, serem castigados por Deus. Bem assim essa terra, e tudo isso já está escrito, né? Já está predito na Sagrada Escritura. Porventura não temos observado no momento atual uma devassidão moral como nunca antes vista? O Senhor avisou que haveria situações espantosas na terra, grandes terremotos, epidemias, como a Covid-19, a fome em vários lugares. Esses são alguns dos avisos divinos à população mundial. No livro de apoio encontramos uma frase muito interessante. O autor traz aqui a frase de C.S. Lewis, dizendo o seguinte: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Elas são seu megafone para despertar um mundo surdo. Então vemos que no sofrimento Deus está gritando, né? Deus está dizendo que vai voltar, que a sua palavra é fiel e verdadeira, mas os homens se fazem surdos. Segundo o subtópico, o aumento da rebelião e conflito. Jesus mencionou também a respeito do rompimento da paz, ao falar a respeito de guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Interessante, quando Jesus ele transmite esse sermão, ele vivia ali um momento que era chamado Pax Romana. Então Roma, o Império Romano, havia implantado ali uma certa paz, né? Uma paz relativa, em que não havia conflitos de países, de nações que pertencentes ao Império, não havia esses atritos. Mas Jesus já estava vendo no futuro que guerras, que é claro que sempre existiram, iam ser multiplicadas, né? Nação contra nação, reino contra o reino. E hoje, né, como vemos aqui também no comentário da lição, em 2014, a ONU, né, ela faz uma pesquisa e entre 162 países, somente 11 países não estavam envolvidos em guerras e conflitos. Então, percebemos que guerra é uma constante, né, e cada vez mais multiplicada. Talvez não esteja na mídia, na televisão, mas vai lá verificar na África todos os conflitos que está havendo ali, né, verificar ali na Ásia, ou aqueles países que compõem ali a União Soviética, quantas guerras, né? Afeganistão, inúmeras que a gente não é notícia, mas estão ocorrendo hoje. Então tudo isso faz parte também do princípio das dores. Atualmente, com o aumento do ódio, da maldade, da rebelião, temos visto também guerras e conflitos não somente entre as nações, mas no meio das famílias. Então, filho contra pai, pai contra filho, né? Neto matando avô. A gente vê que cada vez mais, né, essa rebelião, esses conflitos são agravados. Os casos de violência contra as mulheres e as crianças crescem cada dia. A violência na vida familiar e social vem aumentando de maneira vertiginosa. Diante de tanta crueldade, podemos afirmar que o fim de todas as coisas está próximo. Então, essa violência, essa corrupção que nós vivemos, nos demonstra, né, que Deus vai agir, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O homem não pode se achar que está isento, né, de uma punição, né? Então, tudo que está acontecendo hoje, cada vez mais aumentando, demonstra, né, que o fim de todas as coisas realmente está próximo. O período que é antecedente ao voto de Jesus será marcado por grandes tensões, nunca vistas antes. Sabe por quê? A Bíblia tem resposta. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Por isso Jesus previu o aumento das ações diabólicas, como o aparecimento dos falsos cristos, falsos profetas, perseguições aos crentes, além da multiplicação da iniquidade. Então tudo isso é sinal da volta de Jesus. Falsos cristos, né? Temos inúmeros pela história que se declararam Cristo. E falsos profetas, então, é o que tem mais. E estão hoje no WhatsApp, no Facebook, e as pessoas que não examinam a Escritura são as suas consumidoras, né? Então, prefere ouvir uma profetada, prefere ouvir algo calamitoso, algo que foge das Escrituras, do que simplesmente abrir a sua Bíblia, que está lá empoeirada, e examinar. Ou fazer parte, né, de uma escola dominical para aprender e ficar forte e resistir ao maligno para que ele fuja de vós.
perseguições aos crentes. Então, temos perseguições hoje violentas em muitos países, e temos também perseguição, né, velada aqui no nosso país, censura, redes sociais, como um dia desse um pastor dizendo que a rede social censurou porque ele botou lá glória a Deus, e o Facebook então, né, que criticou aquele comentário como algo ofensivo. Além de, quando pregamos, como anunciamos a verdade, somos taxados com discurso de ódio ou homofóbicos, mas estamos falando o que a Bíblia diz e ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Ou seja, o mesmo pecado que impede, né, de um homossexual chegar ao céu, como a Bíblia diz, impede o adúltero, impede o mentiroso. Então não é algo que discrimina, mas é algo que é fato, é verdade. A palavra de Deus diz que o pecado então não tem lugar no céu. Além da multiplicação da iniquidade. Atualmente temos visto o avanço da igreja, mas também o aumento das atividades satânicas na Terra. Os grupos de satanistas têm aumentado em muitas partes do mundo. Nos Estados Unidos, a diminuição gradativa do número daqueles que creem em Deus. E no continente europeu, a sociedade mergulhou no obscuro abismo do relativismo ético-moral e no materialismo. Então, essa sociedade líquida, essa sociedade hedonista que só pensa no materialismo e acha que morreu, acabou e não haverá consequência. Uma pesquisa essa semana eu li que dizia que na França 50% já não creem mais em Deus, já não creem que Deus existe. Então vemos que há um abandono, né, da fé, e isso também é um sinal da volta de Jesus, a apostasia. De um modo geral, os homens estão mais perversos para comprovar tal verdade. Basta assistir os noticiários, o mundo jaz no maligno mais do que nunca. Segundo tópico, mais sinais da volta de Jesus. Sofrimento e martírio dos cristãos. Jesus alertou aos apóstolos e discípulos sobre o momento de muito sofrimento e martírio, pois ele ainda não tinha padecido pela fé em Cristo. Mas haveria um tempo em que teriam de enfrentar tormentos, prisões, morte, além de ser odiados por todos. Então Jesus já estava alertando os discípulos que a partir dele já ia começar todo esse sofrimento, toda essa perseguição. E não acabou até hoje. Um dos argumentos dos pós-tribulacionistas é dizer que a igreja tem que passar pela tribulação para ser purgada, para passar por esse sofrimento. Mas a igreja já está sofrendo hoje. Talvez não no Brasil, talvez aqui seja uma perseguição leve, né? Mas em muitos países a igreja está sofrendo, como na Eritreia, que prende os cristãos em contêiner de ferro, deixa eles no sol, no frio, na chuva, e eles ficam lá anos e anos presos. Como na China, que não pode ter um aplicativo da Bíblia, não pode assistir uma live de um culto online, não pode evangelizar, não pode ter símbolos cristãos, né, nas igrejas. As igrejas controladas têm que estar de acordo com o regime comunista e tem que pregar o regime comunista e Cristo misturando, ou, né, um absorvendo o outro. Então a gente vê que perseguição há, né, a prisão há para todos aqueles que infringem, né? No islamismo também a gente vê, né, pessoas dizendo que os cristãos são como cães e colocam uma bomba na cintura e entram numa igreja cristã e destrói tudo. Então, tudo que os discípulos iniciaram ali, hoje tem se multiplicado exponencialmente. O tempo passou, os discípulos de Jesus continuam sofrendo perseguições. Tomemos como exemplo o que vem acontecendo com os cristãos no Oriente Médio. Em 2010, os cristãos eram cerca de 13,6% da população, mas alguns anos depois, esse percentual caiu para 4,3%. Então, a igreja tem crescido, mas tem lugar que a igreja tem diminuído, tem colhido. Só a graça do Senhor. Por quê? Por causa da perseguição, por causa, né, dos sistemas políticos que incentivam, né, que pagam, como na China, né, pagam para quem denunciar um cristão. Se você fizer um culto em casa, convidar alguém, seu vizinho vai te denunciar e vai ganhar dinheiro e você vai preso. Essa queda se deve a uma ferrenha perseguição religiosa. Muitos têm sido mortos, atormentados, expulsos de seus lares ou mesmo foram forçados a negar a fé. Contudo, a perseguição religiosa aos cristãos não está restrita ao Oriente Médio, pois, segundo dados de algumas agências de notícia,
No ano 2013, 100 mil cristãos foram mortos por causa de sua fé, em diferentes partes do mundo. No ano 2018, a morte dos cristãos por perseguição religiosa aumentou 40% no mundo. E em 2020, 350 milhões de cristãos foram perseguidos em diferentes continentes. Trazemos esse quadro aí sobre a perseguição, né, no mundo. A fonte foi o site Portas Abertas, a lista mundial de perseguição em 2021, então um dado atualizado deste ano. Também apresentamos esse mesmo slide na revista dos adultos, também falava sobre perseguição, e gostaria de compartilhar com os jovens esse quadro. Vemos aí 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. O laranja mais escuro são as perseguições extremas, e o laranja mais claro, perseguição severa. Então, todo mundo, né, a gente percebe, todos os continentes, a perseguição. E vemos que isso é também cumprimento, né, dos sinais que precedem a volta de Cristo. Então, nunca cessou essa perseguição. Talvez no Brasil nós não temos. Então, os crentes já estão passando por isso. Não é necessário a gente passar agora pela tribulação para sofrer essa perseguição, sendo que a Igreja de Cristo já está sofrendo isso. Então, mas Deus vai nos livrar do pior, né, do juízo que virá sobre essa terra. E esses que estão sendo martirizados, mortos, né, nessas nações, né, a Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glórias a Deus, que Deus nos ajude e que possamos continuar orando por eles, para que Deus dê força, abra as portas para que o Evangelho possa prosperar nos seus países e avançar em outros que ainda não foram alcançados. Segundo, sobre o tópico falsos profetas. Jesus alertou que nos últimos dias haveria o surgimento de falsos profetas. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas sem dúvida esse número tem aumentado significativamente na atualidade. No nosso século, vários homens se afirmaram ser Jesus Cristo, ou seu profeta, e atraíram muitos seguidores. É interessante que consegue enganar e atrair as pessoas. Então, percebemos que as pessoas estão carentes de estudar a Bíblia. Se não houvesse essa falta, né, de examinar as Escrituras, meditar nela de dia e noite, não teríamos tanto falso profeta e falsos Cristo, né, e eles arrebatando ali multidões seguindo as suas falsas doutrinas. Não podemos esquecer de que Satanás opera mentira e que ele está atuando na terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A igreja precisa estar alerta, pois estamos vivendo tempos trabalhosos. Se não vigiarmos, seremos enganados, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio. Então as pessoas preferem a mentira do que a verdade, a porta larga do que a estreita. E, como diz aqui, apostatam da fé, ou seja, abandonam a fé, abandonam a verdade, abandonam o cristianismo autêntico para ir atrás de algo moderno, algo embalado, né, com a embalagem da facilidade, a embalagem, né, do antropocentrismo, né, o homem no centro, é ele que tem que ser agradado. O esfriamento do amor. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta do amor, discernimento espiritual. Os falsos profetas enganarão a muitos, escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. Porventura não é isso que estamos vendo acontecer? Os homens estão vivendo em rebelião contra o Altíssimo, em profundo desamor, fazendo a vontade da carne dos seus próprios pensamentos. Então, vivemos tempo de egoísmo, né, que as pessoas pensam no seu próprio interesse e acabam, né, abandonando o vínculo da perfeição, que é o amor. Muitos crentes estão vivendo segundo os prazeres deste mundo, eles querem chegar ao topo, desejam fama, dinheiro, a qualquer custo, e não pensam muitas vezes na consequência das suas escolhas erradas. Então, hoje em dia, até o culto para eles é o palco, onde eles vão se exibir, e eles desejam sempre receber a glória. E a Bíblia diz: se a gente quiser o galardão terreno, a recompensa terrena, já nada nos resta, mas que a nossa recompensa esteja lá na glória, quando estivermos então servindo ao Senhor aqui com sinceridade,
e seremos galardoados, louvado seja o Senhor. E como disse aqui, a falta desse amor acaba as pessoas indo em busca de fazer seus próprios interesses e cumprir o desejo da sua própria carne, né? Então o pecado, ele nasce, né? A Bíblia diz que o pecado, antes ele é concebido, né? Ele vai crescendo até dar luz. Que Deus tenha misericórdia e que nós voltemos ao primeiro amor, como veremos aqui na lição. Esse já perdeu o primeiro amor por Jesus Cristo, pelo próximo. O prazer propiciado pelo pecado e as obras da carne pode até ser agradável, porém no fim de todas as coisas haverá o juízo de Deus. O que adianta ter tudo que quer aqui na terra, tudo que desejar, tudo que seus olhos alcançarem e perder a tua salvação? Quantos anos você vai vivendo aqui na terra com o seu bel prazer, com o seu, né, com aquilo que engoda o seu desejo? Quantos anos isso vai durar? Mas Jesus nos prometeu eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A recompensa pelo pecado será a morte. Muitos crentes precisam saber onde cair e se arrepender de seus pecados e novamente retornar ao primeiro amor. Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 4, 5. Então foi o conselho que Jesus deu ali à igreja de Éfeso. E é o conselho que o Senhor dá a cada um de nós hoje. Jesus fala a respeito da vigilância. Então, quando Jesus aponta os sinais, quando Jesus nos orienta a ficarmos atentos, vigilantes, o seu propósito é esse. Que nós não fiquemos desapercebidos. Glórias a Deus. Que nós estejamos, né, com mais virgem ali, com azeite reserva, ou seja, sempre preparadas, dando valor àquilo que Jesus nos deu, a posição que Ele nos colocou. Ele nos tirou do lago de lama e firmou nossos pés sobre a rocha. Então nós temos que dar valor a tudo que o Senhor nos deu pela sua graça, glórias a Deus, e cumprir no propósito que Deus tem na nossa vida. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ele estava nos alertando a respeito da necessidade de estarmos vigilantes acerca da sua segunda vinda. A primeira ação mencionada no texto de Marcos 13:33 é olhar, do grego blepo, que significa perceber ou estar de sobreaviso. Então nós temos que saber discernir, olhar e entender. Como eu falei atrás, você está assistindo lá uma notícia no jornal, está vendo coisas acontecendo que já a Bíblia nos alerta. Então indiretamente você está ali percebendo que está passando ali a legenda. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, não dá tempo mais de ficar desapercebido. Olhai, perceba, entenda o que está acontecendo. Muitos estão dormindo o sono da diferença. Temos que reconhecer que é tempo de sairmos do marasmo da fé e nos voltar para os pés do Senhor em oração e vigilância. A vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável que agrada a Deus. Tem que vigiar para não errar. Quem está em pé, cuide para que não caia, diz a palavra do Senhor. Ou seja, Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso exortando que se lembrasse de onde havia caído e voltasse a fazer o que era correto. Ainda que caia, não fique prostrado, porque o Senhor não quer te deixar aí no chão. Ainda há tempo de se arrepender e recomeçar uma vida santa com Jesus. Segundo, sempre vigiando. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 3,33 é vigiar, do grego agrupneo, o qual pode ser traduzido também como estar ou permanecer acordado, estar atento, pronto, cuidadoso. Partindo de que o primeiro aviso para que olhemos, e olhar é algo que já está acontecendo, algo que está na nossa frente, porque a gente perceba, discerna. O vigiar é algo que você não está vendo, então você tem que estar preparado, você tem que estar atento para, se acontecer, você estar alerta. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus no sermão profético de Mateus 24. O Mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante, a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aqueles que são displicentes também serão recompensados, passarão a eternidade longe de Deus. Não se distraia com os prazeres deste mundo. Não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. Então, aquele que vigia está ali procurando algum perigo, procurando algo que possa surgir, e ele tem que estar lá em prontidão. É assim que um soldado que vai estar na guarita lá, cuidando ali da segurança, ele tem que estar alerta, vigilante. E nós devemos estar vigilantes também na fé.
porque o diabo, nosso adversário, anda ao redor buscando a quem possa tragar, mas que nós possamos estar com os olhos espirituais atentos. E por último, oração, sempre em oração. A última ação determinada por Jesus no texto de Marcos 13:33 é orar, do grego proseuchomai. Orar é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. O Senhor se agrada quando seus filhos buscam a sua presença e não somente os seus presentes. Então orar é orar com humildade, com súplica, ação de graça. Louvado seja o Senhor. Você ter ali prazer de estar falando com Deus. Como diz aqui, não buscar os presentes, mas buscar a presença. Não decretar, não colocar dedo na parede, não dizer que não aceita, mas é você suplicar e dizer, me socorre, Senhor. A tua palavra me diz, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu careço da tua ajuda nesta hora. Aleluia. Você na presença de Deus agrada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é olhar, vigiar e orar. Glórias a Deus. É o segredo aqui em Marcos 3:33 para estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Os sinais estão aí. Então, olhe, vigie e ore. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias em que vivemos aqui na terra, até a consumação dos séculos. No arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa, e o veremos como Ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua noiva. 1 Coríntios 15, 51-52, eis aqui o que eu digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, glórias a Deus. Bendita é a nossa esperança, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Então, mais um assunto escatológico que estaremos dando continuidade na próxima lição, é falar agora sobre o arrebatamento. Hoje a gente falou sobre o que antecede, os sinais. E na próxima lição a gente vai chegar no momento glorioso, o arrebatamento da igreja. Amém? Que os irmãos possam estar conosco na próxima semana, estudando essa lição maravilhosa. Vamos orar? Maravilhoso Deus, mais uma vez queremos te agradecer ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Com a tua forte mão, Pai, segura bem as nossas fracas, Pai, para que não venhamos, Senhor, ficar desapercebido, Deus, mas que possamos estar preparados para o momento que o Senhor vem buscar a tua igreja. Nos purifica, nos ajuda, nos santifica, Pai. Aleluia, Pai, que o Senhor possa, através dessa lição, alertar cada jovem, Senhor. Abençoa, Pai, cada um para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus nós pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje, para todo sempre. Amém.